A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, discutindo a história. Fique por dentro com Odair Abujamra. Na sequência, Rádio Holonomia.com.br, programa Discutindo a História, fique por dentro, apresentação Ahmed Abujamra. Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos com vocês, hein? Eu sou o professor Odair Ahmed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Nosso programa Discutindo a História, fique por dentro. E vocês podem participar conosco, hein? O nosso e-mail ouvinte@radiotvholonomia.com.br, ouvinte@radiotvholonomia.com.br, sempre aqui com vocês, hein? E hoje nós vamos falar assim umas coisas bastante importantes para vocês, que vai envolver uma parte da história, principalmente vocês aí, hein? Quem está aí no ensino médio, principalmente, pessoal que está fazendo seu vestibular, nós vamos fazer algum comentário de uma parte bastante importante da reforma, não é? Isso, aquele período da reforma protestante, o renascimento também, não é? E todos esses problemas sociais, políticos, econômicos que estão aí pelo mundo afora, não é? Atentados que não param, ameaças de guerra pelo planeta afora, meu Deus do céu. Quem quiser entrar em contato conosco também, nosso telefone sempre está à disposição de vocês, aqueles que gostam, não é? E que precisarem, pelo telefone 26380078, 26380078 ou ouvinte@radiotvholonomia.com.br, holonomia sempre com H. E eu sou o professor Odair Ahmed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Bom, vocês estão acompanhando, né, os problemas todos aí, continuam esses problemas políticos, é mensalão pra cá, aliás, esse mensalão, você pode falar de janeiro a dezembro, viu? Janeiro a dezembro você pode falar de mensaleiros, mensalão, porque tá no noticiário desde janeiro até dezembro, ninguém prende ninguém, ninguém exonera ninguém, ninguém cai fora do governo. E fica nesse lero-lero aí. E 2014 já vem chegando também, né? As novas eleições, momento de pensar, raciocinar, para ver em quem que nós vamos votar, né? Mas vamos ver aqui, né? Os assuntos interessantes para nós. Na Europa, aí, da Idade Média para a Idade Moderna, e durante toda a Idade Média, não é? A toda poderosa Igreja Católica encontrava-se em perigo, saindo da Idade Média para a Reforma. Ela havia tolerado muitos acessos e suspeitos, né, e obscuros que permitiam que os riscos e os desonrosos, ao pagarem uma taxa prescrita, esperassem poder entrar seguramente nos céus. A Igreja tolerava aquilo que ela pedia para que não só os ricos e os que não tinham a vida correta entrassem no céu, através de taxas que deveriam ser pagas. E nós vamos ver o que vai acontecer com esse pedido de taxas para terem os pecados absolvidos e entrarem no céu. Acreditava-se que os santos mantinham sob vigilância um quarto cheio de misericórdias e indulgências, do qual podiam distribuir uma porção àqueles pecadores ricos que no último momento desejassem a salvação e pudessem pagar por ela. Então vocês estão vendo, não é? A comercialização do paraíso, a comercialização da vida eterna. Será que hoje mudou? Algumas indulgências e concessões dadas em troca de dinheiro ou de serviços prestados,
baseavam-se num perfeito fundamento espiritual. Ou seja, unia-se o material ao espiritual. E mesmo porque na Idade Média, na Idade Moderna, nós não tínhamos ninguém para chamar a atenção, não é? Que ninguém entendia. Somente com a Reforma Protestante e com o Renascimento é que vai abrir os olhos da humanidade, não é? Vai se abrir a inteligência humana, tá? Alguns homens mais evoluídos na sua inteligência é que vão perceber que estão sendo aí enganados. Porque a religião é o medo, nós vivemos pelo medo. Por isso que a humanidade é obediente, cumpre com seu dever, porque ela tem medo das leis. As leis foram feitas para amedrontar, para poder governar, não só o governo civil, como o governo eclesiástico. O medo, você governa pelo medo. Se você não pagar os seus impostos, as suas contas, você vai pagar com multa, ou você pode perder sua casa, perder seu carro, perder seu plano de saúde, enfim, você vai para o inferno. Vai ficar inferno aqui, inferno do mundo material, né? Você perde o carro, perde a casa, perde tudo, você fica vivendo o inferno aqui na terra, com o teu nome sujo aí no Serviço de Proteção ao Crédito. Isso é um verdadeiro inferno, não é? Bom, assim, por volta do ano 1095, em plena Idade Média, não é? Durante as cruzadas, para resgatar Jerusalém dos infiéis, o Papa Urbano II prometeu naquela época perdoar os pecados dos cruzados que atravessassem os mares por pura devoção, e não com o objetivo de obter honra e dinheiro. Falando aqui em cruzados, né? Nós lembramos também na Idade Média os Templários, não é? Foi uma ordem criada pelo Papa Inocêncio III, mais ou menos aí por volta dos anos 1100, e vai até os anos 1304, mais ou menos, com o Papa Clemente V, que vai extinguir a ordem dos Cavaleiros Templários, devido à riqueza que eles chegaram. Tão quanto os jesuítas também chegaram numa riqueza bastante grande aqui no Brasil, que mexeu com o rei de Portugal, D. José I, na época aí do seu ministro Marquês de Pombal, com aquele célebre decreto, né, de 1777, que vai expulsar os jesuítas do Brasil, porque a riqueza deles eram tão grandes que começou a incomodar o rei de Portugal. O rei estava mais pobre que os jesuítas, os padres jesuítas aqui no Brasil, que estavam riquíssimos, donos de quase todo o Brasil, dominando não só os negros, como os índios também, e os brancos, livres, mas amedrontados, porque ninguém entendia de religião, ninguém conhecia a religião. Então nós somos dominados pelo medo, tá? Então você tem medo de não pagar a tua conta, e é bom que tenha medo, né? Porque você tendo medo, você se torna obediente. No campo da religião, o medo é bastante importante, porque através do medo, a pessoa acha que ela não vai progredir, que ela não vai ter prosperidades se ela não der os dinheiro para a igreja, se ela não pagar seus dízimos. Então é pelo medo. No dia que o ser humano entender que não existe esse dízimo ele é judaico. Eu estou cansado de falar nos meus programas. Nós temos que ajudar as igrejas sim. Você faz ofertas do seu coração para ajudar a igreja. Mas todos os donos de igreja, e da igreja católica também, isso serve para o Islã, para o judaísmo, para todo mundo, devem ser pessoas que trabalham, que têm dinheiro, pessoas que já são ricas, que têm emprego para se manter. Porque, meus amigos, falar de Deus, dos sagrados textos, do Senhor Jesus, é o dom da graça. Alguém pagou $1 milhão para Jesus me consagrar pastor, para o Senhor Jesus me consagrar bispo, para o Senhor Jesus me consagrar papa, cardeal, o apóstolo,
ou para o Senhor Jesus Cristo me abençoar como diácono, obreiro, pastor evangélico, eu paguei para Jesus $1 milhão ou €1 milhão? Não, eu não paguei nada para Deus e nem para o Senhor Jesus Cristo. A alta espiritualidade é que me escolheu. Como diz o apóstolo Paulo nas suas epístolas, é o dom da graça. Deus dá o dom da graça para quem Ele quer e não cobra nada. Até hoje eu estudei em ordem religiosa. Eu posso falar tranquilo, porque eu estudei em ordem religiosa, que eu não vou falar o nome. Aliás, os meus ouvintes já sabem, né? Do grande Dom Bosco salesiano, Turim, na Itália, né? Bom, mas Dom Bosco era o dom da graça, né? Dom Bosco era um homem espiritualizado, padre, fundador de ordem religiosa. É outra conversa. Dom Bosco não comprou mansões pela Itália fora, muito menos comprou mansões na Côte d'Azur, no sul da França. E nem Dom Bosco comprou mansões com piscina nas ilhas gregas. Ele viveu em humildade no colégio em Turim, na Itália, que era um colégio educacional, onde se transmitia a cultura e a educação. Colégio de formação educacional. Mas os santos receberam o dom da graça de entender e de falar com Deus através da intuição. E o que nós estamos vendo pelo mundo, porque ninguém explica, ninguém fala nada. As pessoas se auto-autorizam. Religiosos registram suas igrejas e começam a arrecadar dinheiro em nome de Deus. Como se Deus tivesse passado para elas um diploma de curso superior para falar em uma procuração, né? Eu não vi o Senhor Deus Altíssimo, muito menos o Senhor Jesus Cristo, passando procuração em tabelião, para alguém falar dele, em nome dele, arrecadar dinheiro em nome dele. Eu não vi em lugar nenhum do planeta isso, em livro nenhum, porque eu não sou burro também. Eu sou formado na Universidade Católica de São Paulo. E eu fiz mais 2 faculdades, 2 universidades e 2 pós-graduação. Além de outros estudos que eu fiz também. Inclusive de filosofia ética na Universidade de Mogi das Cruzes. Então eu não sou burro e não sou o mané da esquina não. Tá? E o que eu tô falando é revelação, intuição divina também. Talvez o Senhor Altíssimo me pegou hoje para eu anunciar ao planeta todo. Abram os olhos, porque estão usando o nome santo do Senhor. Meus amigos, vamos deixar de fanatismo? Vamos ler a Bíblia direitinho? Precisa tomar cuidado. Os dízimos, eu já falei milhões de vezes, são judaicos, do povo judeu. Aliás, é um grande filósofo judeu, Maimônides, não é? Maimônides escreve em seus livros, e é crítico também o filósofo judeu Maimônides da Espanha medieval. Ele nasceu na Espanha árabe, Maimônides. E ele diz que os cristãos e os muçulmanos roubaram a sagrada Torá deles. E os dízimos, eles são judaicos. Para o templo de Jerusalém. E todo mundo fica citando aí profetas, não é? Profeta Malaquias e profeta não sei mais quem, não é? Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor. Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor é para o templo de Jerusalém, que não existe mais. Para a comunidade judaica. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, não se aplica mais aos tempos modernos. Os tempos modernos é o apóstolo Paulo, é o cristianismo paulino. Paulo que vai organizar a religião cristã. E ninguém autorizou o papado ficar em Roma. Nem Jesus Cristo. Eu já tenho falado isso constantemente no meu programa, né? Jesus Cristo não falou antes dele
partir deste mundo, assim, turma, Pedro, ô Pedro, você vai ficar no meu lugar, tá? Eu vou partir, e você, Pedro, vai ficar aqui em Roma, viu? Você vai ficar aqui, no Vaticano. É uma pequena elevação, não é? Era uma pequena elevação aí, Planalto do Vaticano. Você vai ficar aqui no Vaticano, Pedro, e você vai ser aí o primeiro Papa da igreja. Jesus não falou nada disso, gente. Não se tinha nem noção da palavra Papa. E nem o Senhor Jesus fundou religião nenhuma. E nem Jesus falou, trazei todos os dízimos para a casa de Deus. O Senhor Jesus até condenou, quando ele foi com Pedro para a cidade de Cafarnaum, certa ocasião, que está aí no Evangelho de Mateus bem claro. Jesus estava entrando no templo para orar junto com Pedro. E o publicano, que era um funcionário judeu, que recolhia os impostos, não é? Para os sumos sacerdotes e também impostos para o Império Romano, chamou a atenção de Pedro. Ô Pedro, você não vai dar o dízimo que tem direito para entrar na casa do Senhor? Aí Pedro foi falar com Jesus, né? Ô Senhor Jesus, o cara que está lá na porta aí, o publicano, diz que a gente tem que pagar aí. Tem que dar um dízimo aí, pagar para poder entrar no templo. Aí Jesus falou, meu bom Deus, só faltava essa, né? Ô Pedro, será que os filhos de Deus precisam pagar para ler a Sagrada Torá? Para ler a Sagrada Torá, que significa orar ao Senhor Altíssimo, nós precisamos pagar? Se nós somos filhos de Deus, Jesus falando no Evangelho de Mateus, se é que Jesus falou mesmo isso, né? Os filhos de Deus não precisam pagar para entrar na casa de Deus, é o acúmulo do absurdo. Então as religiões estão aí transformadas em bancos, movimentando altas somas em dinheiro, e o governo não faz nada e ninguém faz nada. Montou-se uma máfia Illuminati das religiões. Além do povo pagar impostos para o governo municipal, governo estadual, governo federal, pagar suas contas, pagar a luz, pagar a água, pagar plano de saúde, ainda o povo tem que sustentar religião. Uma cambada de todas as religiões que usam o santo nome do Senhor Deus para ganhar dinheiro. Mas eles pagarão na vida eterna. Podem acreditar. E quem está aí duvidando que eu estou recebendo inspiração divina, espere. Quando chegar na vida eterna, vocês verão quem tem razão. Bom, então nós estamos trabalhando hoje aqui para vocês, mais para o ensino médio também. Olha, eu já falei aí dos jesuítas no Brasil, não é? Marquês de Pombal, por um decreto do rei D. José I, porque os jesuítas são muito ricos no Brasil. E hoje são ricos também no planeta todo. É uma das ordens religiosas mais ricas da Igreja Católica, os jesuítas, e o poder que eles têm, bastante grande. Bom, lá por volta do ano 1095, durante as cruzadas, para resgatar Jerusalém dos infiéis, o Papa Urbano II prometeu perdoar os pecados dos cruzados, que atravessassem os mares, por pura devoção, e não com o objetivo de obter honra e dinheiro. Eu estou recebendo um e-mail aqui de um ouvinte nosso, o Celso Antônio de Belo Horizonte, né? Eu comecei a falar dos dízimos, né, de Jesus Evangelho. Olha, o ouvinte está atento, hein? Aí o ouvinte Celso, muito obrigado, né? O nosso ouvinte Celso Antônio falou, ô Dair, você estava falando aí, meu, depois você mudou de assunto, como é que ficou Jesus e Pedro para entrar no templo em Cafarnaum? Celso Antônio, muito obrigado, hein? Bom, então, né? Aí Pedro falou para Jesus, mas o filho de Deus não precisa pagar impostos nenhum, né? Eu comecei a puxar para outra explicação. Então, o que Jesus falou, né? Bom, Jesus é Jesus, né, turma? Né? É uma entidade poderosíssima, uma luz. Eu não chego nem nos pés de Jesus, nem na sandália onde ele pisa, eu não chego lá. Então o Senhor Jesus comunicou a Pedro, vai no rio,
O primeiro peixe que você pescar, você vai encontrar na goela do peixe uma dracma, uma moeda. Alguns chamam de o sestércio, que ela tinha um valor que dava para pagar assim a entrada no templo como dízimo para Pedro e para Jesus, para não provocarmos escândalo. Senão vai ficar escandalizado aqui, né? Jesus falou: Pedro, eu e você, nós vamos entrar no templo, não vamos pagar, vai começar uma gritaria aqui no templo, né? Os sumos sacerdotes, os publicanos, vão ficar, Jesus e Pedro estão aqui numa boa dentro do templo, né? Estão orando a Deus, lendo as escrituras, ouvindo as escrituras, não é? E não pagaram para entrar, não deram dízimo para a igreja. Então, para não causar escândalo, porque não estava na hora ainda de causar escândalo, não é? Então o Senhor Jesus não queria causar escândalo nenhum. Para Jesus se submeter àquela sociedade falsa, aquela sociedade egoísta e falsa. Jesus não quis provocar escândalo. Jesus mostrou humildade. Eles querem dinheiro? Então nós vamos pagar. E nós entraremos no templo para não causar escândalo. Mas os filhos de Deus não precisam pagar dinheiro nenhum. Então eu estou esperando que alguém me prove. Que alguém me prove que está escrito nos sagrados textos que pastores, bispos, apóstolos, cardeais, papa, tem que dar dinheiro para... Onde é que está escrito isso, que Deus quer dinheiro? Em Malaquias? Malaquias nem existiu. Vários profetas, eu falei em programas anteriores, que muita coisa da Bíblia é alegoria, linguagem alegórica, figurativa. Quem fala isso não sou eu, é o grande filósofo judeu Maimônides, que extraiu da Sagrada Torá os 613 mandamentos. É alegórico os textos. Nós não podemos fazer confusão com a época de Jesus e os dias de hoje. Hoje nós não temos o templo, nós não temos uma religião única. Se fosse na época de Jesus, passando para hoje, explicando para vocês, seria aqui em São Paulo a Catedral da Sé, na Praça da Sé. Certo? Ali é a Catedral de Deus. Só ela em São Paulo. Aí, para entrar lá, cada um tinha que dar uma oferta para manter a catedral, aquela construção que custa bilhões e bilhões e bilhões de milhões de reais, de dólares, de euros. Um monstro, o terreno dela ali na Praça da Sé. Mas não existe só ela. Porque na época de Jesus, era só o templo de Jerusalém, onde os sumos sacerdotes controlavam os levitas escolhidos da tribo de Levi para cuidar das coisas de Deus. E os sumos sacerdotes na época de Jesus eram cargos políticos. Por exemplo, Caifás, sumo sacerdote de Araque, viu? Ele foi escolhido por Herodes, foi escolhido também por Pôncio Pilatos, pelo Império Romano, para cuidar dos assuntos religiosos judaicos, para manter a população judaica da época de boca calada e quietinha, para não promover algazarras e nem rebeldia contra o Império Romano. Senão os romanos matavam todo mundo. Então os cargos de sumo sacerdote eram cargos políticos também. Vários sumos sacerdotes foram escolhidos por Roma. No caso da Judéia, por Pôncio Pilatos, mas vinha indicação de Roma também. O fulano não precisava ser puro e imaculado. E muitos nem dominavam os sagrados textos em hebraico. Então eram muitos cargos políticos. Então nós estamos brincando com Deus. Nós estamos brincando com o nome santo do Senhor Jesus. O dom da graça é dado de graça pelo Senhor Altíssimo. Você deve ter um emprego com seu salário rico, com sua casa própria comprada com teu dinheiro, teu carrão importado comprado com teu dinheiro. Aí o Senhor Deus lhe dá a graça, o dom dos sagrados textos para você explicar. E não você pedir dinheiro para o povo. O povo tem que ter o dinheiro para o povo comprar o carro dele, comprar a casa própria e viver feliz com o dinheiro dele. Os homens escolhidos por Deus são homens ricos que têm dinheiro, têm emprego. Ele não precisa ganhar dinheiro em nome de Deus. Uma que não é da tribo de Levi. Eu quero saber qual é o pastor, qual é o papa, qual é o padre, qual é o papa, qual é o cardeal em Roma, no Diabo 4,
que é da tribo de Levi. Se apresente para mim, por gentileza, que aí eu calo minha boca. Quem é da tribo de Levi? Da tribo de Levi não ganhava um centavo. Eles faziam orações no templo, cuidavam das coisas do templo, clamavam a Deus em nome do povo e faziam sacrifícios de animais a Deus em nome do povo. Isso é o costume judaico antigo. Hoje em dia não existe nem sinédrio judaico. Hoje em dia, pelo mundo todo, são as sinagogas judaicas, onde o rabino, autoridade judaica, explica os rolos da Sagrada Torá. E os livros também de Maimônides e os 613 mandamentos, que são lidos por dia. Cada dia do mês é lido, estudado, um dos 613 mandamentos durante o ano. Todo dia é lido um. E tem uma tabela para isso. No livro de Maimônides, os 613 mandamentos, que os judeus sabem muito bem que eu estou falando, cada dia do mês é um mandamento, são 613. Então, o dom da graça, o apóstolo Paulo fala isso também nas suas epístolas, não é? O dom da graça não é dado para todos. Deus dá o dom da graça, o dom do conhecimento, o dom da espiritualidade. E você não pagou nada para Deus. Eu quero saber se existe alguma autoridade religiosa no planeta, de qualquer religião. Eu paguei 1 milhão de euros para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu na minha casa. Aliás, eu estava no banco, né? Eu entrei, Jesus estava em pé lá na porta. Ô, Dair, você veio aqui? Então vamos lá. Vamos no caixa. Aliás, vamos falar com o gerente primeiro. Aí o Senhor Jesus sentou lá no sofá com o gerente. Falou, olha, eu vim abrir a conta. Jesus, o senhor tem carteira de identidade? CPF? Não tenho, mas eu sou Jesus. Abre a conta aí que o Dair vai depositar 1 milhão de euros na minha conta, porque ele vai abrir igreja também, então eu vou aí, eu quero a conta no meu nome, em nome de Jesus Cristo. Isso não existe. Se existisse isso, aí sim, eu ia me curvar minha cabeça, porque Jesus teria uma conta bancária. E o Senhor Jesus, Deus Altíssimo, é o dono do ouro, porque quem fez o ouro foi Ele, por intermédio da Mãe Terra. O ouro, o petróleo, o diamante, as pedras preciosas, a prata, o bronze, a riqueza. Ele é o dono de tudo, Ele não precisa de nada. Bom, nós estamos trabalhando com vocês hoje a reforma, né? Olha, da reforma, quanta coisa que a gente foi puxando, foi falando. Talvez Deus pediu isso para mim por intuição, veio para mim os santos anjos e mandou que desse esse recado, para a turma se acautelar mais um pouquinho na sua ganância diabólica pelo dinheiro. E pelas comunicações também, né? Claro, porque você precisa ter um rádio, a sua emissora de televisão, para você ganhar mais gente. Então você compra as grandes emissoras de televisão, que custam uma fortuna, para você atingir mais diretamente as pessoas. Bom, o dinheiro doado para a construção de catedrais era reconhecido na Idade Média como um passaporte sagrado que poderia ser apresentado ao entrar na porta eterna do céu. Quando a imponente igreja de Speyer, na Alemanha, estava sendo reconstruída em 1451, pelo menos 50 sacerdotes sentavam-se tranquilamente e, após ouvirem as confissões, davam seu perdão aos peregrinos que doassem dinheiro. Um quarto de século depois, o Papa permitiu que se vendessem indulgências pelo bem das pessoas já mortas e que viviam no purgatório, que é outra enrolação aqui, porque ninguém tem prova que existe purgatório, céu, muito menos inferno. Existe sim um lugar de tormentos, onde os espíritos malévolos vão ficar sofrendo, pulando de planeta em planeta pela escuridão do universo infinito, à procura da luz, e não acharão a luz. Serão os espíritos atormentados. Esse é o inferno. É a corrida sem rumo pelo espaço escuro infinito. Os ricos podiam comprar o perdão dos pecados, logicamente, cometidos por parentes falecidos, que na época de sua morte não podiam ter sentido necessidade alguma de perdão. Os pobres, por serem pobres, era praticamente negada tal concessão. Isso na Idade Média.
Quer dizer, quem é rico comprava o perdão. Os pobres todos ficavam desgraçados. Sem a graça do Senhor. Isso aqui é invenção do ser humano, hein? Da igreja do ser humano, na Idade Média. A igreja reuniu cobradores de impostos profissionais, né? E assim como as pessoas que hoje ajudam a angariar fundos nas instituições de caridade. Eles se encarregam de vender indulgências. E vender indulgências é a compra do paraíso, né? Do seu terreno na vida eterna. Você recebe o perdão aqui na terra, faz uma doação em dinheiro para a igreja e você tem o paraíso tranquilo. Meus amigos, principalmente no cristianismo, mesmo no islamismo, no judaísmo, mas também no islamismo, o Sagrado Corão adverte ao ser humano para viver bem, fazer caridade, ajudar aos necessitados e não enriquecer as autoridades religiosas. A venda do paraíso não existe. A promessa do paraíso nos textos sagrados é um estado de paz, de tranquilidade que o espírito vai ter se ele for bom aqui na terra. Então você não precisa comprar o paraíso, porque ninguém que foi para lá voltou a falar. Até agora eu não vi, nem dentro do espiritismo. Uma vez eu conversei com um grande espírita kardecista e pedi para ele, me fala com algum espírito, por favor, para falar como é que é realmente o paraíso. Lá dá para bater papo, tomar vinho, comer frutas, não é? A gente fala com Deus, com os anjos, arcanjos, com os profetas todos. Não tem, não existe. Eu nunca vi ninguém chamando com o Espírito falando, não, o paraíso é assim, ó. O paraíso tem sofá, tem televisão, tem plasma, tem tablet para você pegar à vontade. É um gostoso, é um verdadeiro clube gostoso. Tem jantar, almoço, café da manhã, à vontade, tá? Você toma com os santos anjos uma boa. Isso não existe nada disso. Isso são alegorias que estão nos textos para o homem viver pelo medo, tá? Então a religião é o medo da vida eterna, porque ninguém sabe como é. Então as autoridades religiosas dominam o planeta, dominam o ser humano através do medo. Você tem medo porque você não conhece. Hoje eu estou falando aberto, eu não tenho medo de nada. Tenha um Deus no seu coração, é o suficiente. Ajoelha no teu quarto, na tua sala, na tua casa. Abra a Santa Bíblia, leia um salmo, ou leia o Evangelho, um texto do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia as epístolas de Paulo, o Ato dos Apóstolos, o Apocalipse de João também, embora você não entenda. Mas leia os Evangelhos, fique nos 4 evangelistas. Ajoelhe e peça perdão a Deus dos pecados que você cometeu, com fofocas, desejando mal para o outro. Ai, Deus te perdoa. Como a igreja medieval acreditasse em castigo eterno, igreja medieval, que a igreja de hoje não acredita mais, viu? Tem certeza absoluta. Como a igreja medieval acreditasse em castigo eterno, bem mais que a maioria dos grupos cristãos de hoje, a venda de isenções e suspensões de penas estava se contrapondo a um dos principais dogmas de sua teologia. Praticamente estava vendendo a igreja por algumas moedas de ouro. A Igreja Católica ainda contava com um grupo de sacerdotes, monges e freiras de dignidade, totalmente dedicados, mas as exceções eram muitas. Martinho Lutero detestava a prática de vendas de indulgências, viu? Que nada mais era que o pagamento em troca do perdão. Martinho Lutero detestava a prática de venda de indulgências, que nada mais era que o pagamento em troca de perdão. E Martinho Lutero foi padre da Igreja Católica da Ordem dos Agostinianos, hein? Martinho Lutero era padre agostiniano, que entendia muito bem o aramaico, grego, hebraico e latim. Ele se distanciou da igreja, abandonou a vida religiosa sacerdotal e vai criticar a Igreja Católica, transformando até a Bíblia, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão.
que era proibido, e fundou o luteranismo, um dos segmentos cristãos saídos da Igreja Católica. Vocês estão vendo como é a coisa, né? Martinho Lutero, um sacerdote do norte da Alemanha. Aliás, o luteranismo, ele pega bem a Europa setentrional, não é? Aí a parte da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, tá? São luteranos, presbiterianos, calvinistas também, além da França, não é? O calvinismo, luteranismo e o presbiterianismo se espalhou bastante pela Europa setentrional. Martinho Lutero, um sacerdote aí do norte da Alemanha, começou a questionar essa igreja medieval, que aos poucos se desviava de seu caminho. Filho de um minerador bem-sucedido, Lutero era professor de teologia bíblica na pequena cidade de Wittenberg. Aos 33 anos rebelou-se. Lutero detestava a prática de venda de indulgências, que nada mais eram que pacotes caros pagos pelo perdão. Meus amigos, será que se Martinho Lutero vivesse hoje, 2013... Vamos pôr o Martinho Lutero aqui no Brasil, em São Paulo, vai, para não pôr no Rio de Janeiro. Pôr Martinho Lutero aqui em São Paulo. Eu queria andar com o Martinho Lutero em vários bairros aqui de São Paulo, viu? Ia levar Lutero aí, para ver a construção do Templo de Salomão. Fala, Lutero, o que você acha desse dinheirama aqui, hein? Lutero ia falar, mas Odair, eu lutei lá na Idade Média. Eu lutei na Idade Média para a Idade Antiga, contra essas práticas de dinheiro, de construção de prédios faraônicos, porque não existe nada disso. E vocês estão agora em 2013 fazendo a mesma coisa. Olha, Lutero tá encarnando aqui para mim, viu? Tá mandando eu falar isso. Pelo estudo que eu tenho, pelo que eu sei, pela intuição espiritual. Ele também tá condenando, viu? Não condena só a Igreja Católica Romana, não. Lutero tá condenando os próprios protestantes também, que deles se desviou, aliás, dos protestantes primitivos, surgiu várias facções e seitas, ditas evangélicas, montadas no dinheiro, no dízimo de Malaquias, que eu comecei o programa falando, trazei todos os dízimos para a casa de Deus. Pessoal, não faça confusão com a graça, vai. A graça é dada por Deus, segundo o apóstolo Paulo, e não para ganhar dinheiro. Arrume um serviço com o seu salário, e aí você vai falar a palavra de Deus com o teu salário. Aliás, Paulo também mandava isso, hein? Porque Paulo tinha emprego, viu, turma? Na época de Paulo, não tinha casa, né? Como nós temos hoje. Construção de prédios, apartamentos, vender apartamento, né? Paulo era construtor de tendas, viu? Paulo fabricava tendas, porque naquela época você andava com a tenda como hoje você anda com guarda-chuva. Você parava no deserto, parava numa cidade, num vilarejo, você armava a sua tenda para você morar. Então Paulo construía tendas e vendia tendas, ele tinha dinheiro, tá? Martinho Lutero detestava a prática de venda de indulgências, que nada mais eram que pacotes caros pagos pelo perdão. Por volta de outubro de 1517, na véspera do dia lá de Todos os Santos, um dia importante do calendário, afixou seus protestos em latim na porta da igreja do castelo de sua cidade em Wittenberg. Seu manifesto continha 95 teses, a primeira das quais dizia, olha só, é Lutero, não é eu que estou falando não, hein? Lutero, 1517, século XVI. Nosso Senhor e Mestre quis que a vida dos fiéis fosse uma vida de penitências. Sua intenção ficou muito clara para que os que se acercassem da porta, porque os crentes deveriam ser penitentes. Quando alguns vendedores ambulantes tentavam isentar as pessoas da necessidade de arrependimento em troca de algumas moedas. Mesmo porque, irmãos e ouvintes, não se compra a vida eterna. Você pode comprar um carro importado, você pode comprar um apartamento luxuoso, você pode comprar uma casa grande, com 10 banheiros, 20 quartos, 10 salas, uma mansão grandiosa, como nós temos aí vários bairros das capitais brasileiras, não é? Bairros luxuosos de gente riquíssima,
mas você não pode comprar o paraíso, não pode comprar a vida eterna. A maioria dos reformadores religiosos não desejava abandonar a Igreja Católica, porém, foi cada vez mais levado a um ponto do qual não podiam mais voltar. A Igreja ditava os termos sobre os quais as pessoas deveriam viver. Só nas cidades de língua alemã, mais de 200 impressas... Aliás, em cidades de língua alemã, mais de 200 impressões de Bíblia traduzida para o alemão foi um motivo de protesto contra a Igreja Católica Romana. Do latim para o alemão, porque era proibido. Lutero, como era alemão, ele reformou a Bíblia e traduziu para o alemão. Estava pronta a reforma protestante. O monopólio da Igreja Católica sobre a Bíblia estava prestes a terminar devido a uma invenção emprestada, em parte, de uma terra onde o nome de Cristo era quase desconhecido. A Bíblia era e é, não é? Um livro precioso escrito à mão, tão escasso que algumas igrejas, a única cópia está acorrentada à mesa de leitura, por incrível que pareça, por esse mundo afora. Pela primeira vez na cristandade, os evangelhos se tornariam acessíveis a um preço que uma igreja de um vilarejo ou um mercador rico pudesse comprar. Um panfleto contendo um simples sermão podia agora, através da poderosa imprensa, chegar a mais pessoas, como nunca antes um sermão havia conseguido, com a invenção da imprensa. E é o que Lutero vai aproveitar. Lutero via na tipografia um presente de Deus para seu trabalho. Escrevia panfletos religiosos e os entregava aos tipógrafos, junto com seus sermões. Começou a traduzir a Bíblia para o alemão, completando em 1534. Imagina vocês, hein? Martinho Lutero, padre da Igreja Católica Apostólica Romana, da Ordem de Santo Agostinho, agostiniano, rompendo com todo o estudo que ele tinha como padre, desacreditando da igreja, meus irmãos. Que mais que vocês querem? Que mais prova vocês querem? Se um próprio homem da igreja, que falava latim, grego, aramaico, hebraico, estudou teologia, filosofia, Martinho Lutero, agostiniano, rompia com a Igreja Católica e traduzia a Bíblia para o alemão. Que prova vocês mais querem do dom da graça que eu estou falando hoje para vocês? Que não existe nada disso. Tudo é inventado pelo homem para se corromper e corromper a sociedade. A cidade de Wittenberg, na Alemanha, era uma cidade com 2.000 habitantes. Explodiu em pouco tempo como o coração da indústria tipográfica na Alemanha. Daquela época da Idade Moderna, Lutero espalhou por toda a Alemanha a Sagrada Bíblia. Por volta de 1524, nós tivemos 990 livros bíblicos que foram impressos por toda a Alemanha. E a maioria do povo alemão, principalmente da cidade dele, de Wittenberg, na Alemanha, estavam a favor de Lutero contra a Igreja Católica. Lutero protestava, ou seja, era um protestante, conforme o vocabulário da época. Embora seus protestos fossem um tanto políticos e sociais, eram inicialmente religiosos. Em parte, não é, por meio de sua influência, centenas de cidades na Europa foram abaladas pelo notável despertar religioso. Será que nós estamos também num despertar religioso agora, 2013? Com tantas religiões falando de Jesus para ir ganhando dinheiro? Acho que nós estamos num novo despertar, hein? Estamos precisando de um outro Martinho Lutero. Milhões de pessoas sentiram que Deus estava do lado de Lutero. Imagina vocês, hein? O povo ignorante, o povão que não tinha estudo, porque viu Lutero enfrentar a Igreja Católica e as mentiras da Igreja Católica com a venda de terras no paraíso, o perdão dos pecados, a venda das indulgências. Lutero veio para que refletissem que a salvação não estava em fazer o bem, mas numa fé simples e abnegada no Senhor Altíssimo. Dezenas e milhares dos que o ouviam pregar ficavam profundamente comovidos
com seus argumentos e sua paixão. O raio com o qual Lutero iluminou o céu poderia ter aos poucos se apagado, não fossem os esforços do grande pregador francês João Calvino. Então nós vamos ter na Alemanha Lutero, na França Calvino, que também vai ser outro reformador. Calvino muito mais severo que Lutero. Calvino, nascido no norte da França, foi educado em Paris. Faltava nele o magnetismo de Lutero. Quando pregava, mostrava pouca dramaticidade. Foi sua mente original, sua mensagem cativante e sua sinceridade nervosa que impressionaram aqueles que, ansiosos por ouvi-lo, ficavam lado a lado na enorme igreja próxima aí do Lago de Genebra, na Suíça. França e Suíça e Holanda foram calvinistas e ainda são. Sob o comando de Calvino, dos clérigos conhecidos como a Companhia de Pastores e das autoridades de cidade-estado, Genebra se tornou a vitrine moral e religiosa da Europa. Calvino despertou a animosidade até entre os próprios seguidores, enquanto que Martinho Lutero detestava a prática de venda de indulgências, que nada mais era que o pagamento em troca do perdão. Todas as reformas e revoluções trazem consigo uma tensão entre aqueles que insistem em que tudo deve ser reformado e aqueles que dizem, depois do primeiro conjunto de reformas, já fomos longe demais. Calvino despertou a animosidade até entre os próprios seguidores, ao denunciar como papistas muitos dos antigos nomes cristãos tão populares aí na cidade. Por volta de 1546, Brasil ainda estava sendo aí descoberto, Brasil colônia. Estavam surgindo as religiões protestantes lá na Europa. 1546, a Companhia dos Pastores de Calvino, sem formalmente anunciar sua política, resolveu que os bebês trazidos a eles para a cerimônia do batismo deveriam receber nomes bíblicos em vez de nomes dos santos católicos da região. Um barbeiro, certa ocasião da cidade, Genebra, trouxe seu bebê à igreja, abarrotada, cheia de gente, para ser batizado na igreja aí de Genebra. Mas o pastor solenemente batizou a criança. O pai queria que fosse o nome Cláudio, e o pastor calvinista em Genebra, de Calvino, batizou solenemente aquele bebê que o pai queria chamar de Cláudio. O pastor batizou com o nome de Abraão, um dos patriarcas bíblicos, porque essa era a ordem calvinista. Todas as crianças seriam batizadas com nomes bíblicos dos patriarcas, todos os patriarcas do Antigo Testamento. Como resultado, esse senhor de Genebra arrancou-lhe a criança dos braços e levou-a para casa. Houve tumulto na congregação, em todos os lugares em que a conversa se espalhou. Você vê que fatos interessantes, Uma peça fundamental de sua doutrina era uma certa crença que hoje é extremamente controversa, mas parecia razoável, até apropriada para as pessoas que viviam na época mais religiosa. Ele acreditava na predestinação, Calvino pregou a predestinação. O que significa isso? Diferente de Lutero. Acreditava que Deus, em toda a sua sabedoria e visão, sabia antecipadamente como cada vida humana se desenvolveria. Em essência, algumas pessoas, desde o dia de seu nascimento, eram predestinadas a ganhar um lugar no céu. Outras eram destinadas a ficar jogadas pela estrada espiritual, e nada que fizessem alteraria seu destino final. A doutrina católica, mais aceitável, dizia que uma pessoa poderia ser salva por bons atos. Lutero dizia que as pessoas só poderiam ser salvas por sua profunda fé na misericórdia de Deus. Calvino, porém, rejeitava essas visões. Deus, Senhor Altíssimo, era todo-poderoso e somente sua decisão poderia salvar a alma de uma pessoa.
Então vocês estão vendo, né, que a pregação de Calvino era predestinação. Quem nasceu predestinado para o paraíso, terá o paraíso. Aquele que nasceu para ser jogado na estrada da espiritualidade da escuridão, na estrada da espiritualidade da escravidão espiritual, continuará. Pode fazer o que quiser. Para nós a doutrina parece absurdamente injusta, não é? Calvino discutia que nosso conceito de justiça era irrelevante. Em sua opinião, na visão do Senhor Altíssimo, todas as pessoas, de certa forma, não tinham valor. O fato de que tantas eram finalmente salvas era um sinal da imensa generosidade de Deus para com aqueles que não tinham nenhum direito natural à generosidade. Calvino era muito diferente do profeta Muhammad, que acreditava que o Senhor Altíssimo ordenava com bastante antecipação o que cada ser humano faria, fosse para o bem ou para o mal. Portanto, conhecendo o mal, você mudaria para o bem, deixaria o mal, para ter após a morte uma espiritualidade feliz. A afirmação do pastor Calvino sobre a predestinação era ao mesmo tempo tranquilizante e estimulante para seu rebanho. Numa típica congregação calvinista, alguns ouvintes provavelmente viam-se aterrorizados com essa crença de Calvino, que expunha em longos sermões, construídos sobre os textos bíblicos. A maioria de seus ouvintes assumia com alegria que já estava entre os escolhidos. Nesses anos recombertos de emoção, um grande número de pessoas comuns mostrava coragem, em apegar-se à sua antiga fé ou em abraçar uma nova crença. A maioria, quando ameaçada pela morte, prisão ou perda de propriedades, tornava-se adepta da visão daqueles que governavam sua terra. Mas centenas de milhares se arriscaram, entretendo-se com a nova fé ou apegavam-se à antiga fé. Então vocês estão vendo, não é? Quantas coisas nós falamos no programa de hoje, que nós vamos continuar, viu? No próximo programa nós vamos continuar esse problema da reforma e essas discussões aqui com vocês sobre o texto também de Malaquias, não é? Trazer todos os dízimos para a casa de Deus. Hoje nós falamos sobre a sinagoga judaica, o sinédrio judaico. Quantas coisas, hein? Nosso programa de hoje. Nós queremos agradecer, viu? A grande quantidade de e-mails, que eu não vou poder ler o nome dos ouvintes, muito obrigado. A grande quantidade de e-mails, que nós temos, dando os parabéns para o nosso programa, até evangélicos também, hein? Olha, muito obrigado. Vários e-mails de evangélicos, até de muçulmanos também, dando os parabéns para nós, pelas nossas explicações sobre o dom da graça. O Senhor Deus não dá graça para todos. Muito obrigado, hein? A todos os irmãos evangélicos, muçulmanos, cristãos até romanos também, não é? Da explicação que nós estamos dando. Nós vamos voltar no próximo programa, que nós estamos chegando ao fim, tá bom? Nós vamos falar também sobre os dízimos, o templo de Salomão e as diferenciações entre o judaísmo e o cristianismo. Não misturem, gente, por favor, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jesus está bravíssimo. Tá muito bravo. Quem é sensitivo, quem diz que fala com Deus, fala com Jesus, questione Jesus por gentileza. Fala, Jesus, olha, tem um tal de Odair Abujamra falou isso, falou aquilo. Jesus vai falar, o Odair tá certo. A cara da pessoa cai no chão. Eu duvido, porque eu acredito em Deus e acredito no Senhor Jesus Cristo. Eles estarão do meu lado, porque eu falo com segurança naquilo que eu estou falando, com base. Nós chegamos ao fim, viu, ouvintes? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. A quantidade de e-mails que nós recebemos, muito obrigado. Sejam felizes, muitas semanas de paz para vocês, hein? Odair Hamed Abujamra vai ficando por aqui no Disquetinho da História. Fique por dentro. Estamos com vocês todas as noites, hein? Às 23 horas. E o nosso programa será repetido, hein? Nós vamos pedir para a rádio repetir várias noites o programa de hoje, hein? Que ele tá muito bom para se espalhar pelo planeta todo, porque o Senhor Altíssimo assim o quer. Falou? É isso aí. Turma, um abração para vocês.
cultura e conhecimento não tem fim. Falou? Abração para todos, muito obrigado e sejam felizes. Ouviram na rádio web Holonomia, Odair Abujamra discutindo a história. Fique por dentro. Continue aqui, com a nossa programação.